Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma questão do Enem. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador 2 de nível 2, experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Bom, pessoal, para a gente entender um pouco melhor, vamos destacar alguns trechos, como este aqui, por exemplo. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Tá certo? Bom, vale a pena ressaltar que nós podemos dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção. Tá certo? Em outras palavras, nós podemos dizer que a força de defesa está para o nível desse jogador vezes o quadrado de sua experiência. E isso daqui vai ser igual a uma constante, tá certo? Vamos chamar de constante de defesa. Dessa forma, podemos dizer que a força de defesa é igual a uma constante de defesa vezes o nível do jogador vezes o quadrado da experiência desse jogador. Certo? Agora vamos fazer uma segunda observação. De acordo com o texto, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Certo? Vamos escrever isso daqui. Ops. Volta. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui, ó. A força de ataque, de acordo com o texto, ela é igual a uma constante, vamos chamar de constante de ataque. Ela é proporcional à experiência do jogador vezes o quadrado do nível
do jogador. Tá certo? Bom, sabendo disso, podemos destacar um outro trecho importante, de acordo com o texto. Os jogadores... Vou mudar a cor aqui. Iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Bom, se os jogadores estão iniciando o jogo, pessoal, nós podemos dizer que a força de defesa é igual a 1, tá certo? Vezes essa constante de defesa, vezes o nível do jogador, que inicia no nível 1, vezes o quadrado de sua experiência, que inicia no nível 1. Tá, isso implica que essa constante de defesa é igual a 1. Tá certo? Por outro lado, a força de ataque do jogador, ao iniciar a partida, é igual a 2, vezes a constante de ataque, a experiência. Nós sabemos que inicial é igual a 1, vezes o nível desse jogador ao quadrado, inicia no nível 1, não é isso? Isso implica que a constante de ataque é igual a 2, certo? Bom, sendo assim, basta a gente observar aqui, ó, de acordo com o enunciado, durante um jogo, o jogador 1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador 2 de nível 2, experiência 6. Bom, então vamos substituir aqui, ó. A força de ataque vai ser igual a uma constante, nós já descobrimos que é igual a 2, a constante de ataque, a experiência desse jogador é igual a 5, de acordo com o enunciado, né? E o nível igual a 4, isto é, 4 ao quadrado. Dessa forma, a força de ataque desse jogador é igual a 4 ao quadrado, 16 vezes 10, igual a 160. Certo? Por outro lado, a força de defesa vai ser igual a constante de defesa. Nós já sabemos que é igual a 1, o nível de jogo do jogador é igual a 2, vezes a experiência do jogador, né? O jogador 2 é igual a 6. Isto é, 6 ao quadrado. Dessa forma, o jogador tem força de defesa igual a 72. Sendo assim, basta a gente fazer a diferença da força de ataque menos a força de defesa. A força de ataque, nós já sabemos que é igual a 160, menos a força de defesa, acabamos de descobrir, que é igual a 72. Ou seja, essa diferença ela é igual a 88. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Se gostou, deixa aquele like e até a próxima questão. No mais, muito obrigado.